Fala galera bugrina, eu sou o Gabriel Ferrari e hoje estou mais uma vez recebendo um convidado muito especial, também pelo motivo especial. Hoje quem está comigo é nosso treinador, Humberto Louser, para falar sobre esses 50 jogos. Muito obrigado por aceitar o convite, Beto. Prazer é todo meu participar desse canal para interagir com o nosso torcedor bugrino. E você, imaginava aí no seu primeiro ano como treinador, completando 50 jogos? Uma marca que não é fácil nos dias de hoje para os treinadores completarem, ainda mais pelo que a gente vive no nosso futebol. Você imaginava completar, Humberto? A gente sempre se prepara para atingir boas marcas, né? A gente tem conseguido aqui dentro do Guarani, a gente fica feliz por estar chegando nessa marca expressiva, com uma conquista no meu primeiro trabalho. Isso é muito importante para iniciar uma carreira, mas muito contente, feliz e honrado por fazer parte da história desse clube tão grande com uma história tão rica. A marca é composta pelo que a gente fez no Campeonato Paulista e pelo que a gente vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando você chegou aqui no Guarani. Como foi, Humberto? Você foi auxiliar, foi trazido pelo Barbieri, passou com alguns treinadores, Marcelo Cabo, Vadão, Lisca, adquiriu alguma experiência, e como foi aquele momento que com a saída do Fernando Diniz, que acabou indo para outro clube, chegou a sua oportunidade, caiu no seu colo, como foi? Conta pra gente. É uma trajetória longa, né, e muito feliz. Saí do Paulista de Jundiaí após fazer um trabalho na Taça São Paulo, levando a equipe à fase final da competição, não podendo desfrutar desse momento devido a uma irregularidade de um atleta, por conhecimento de todos. Eu recebi o convite para vir para o Guarani, cheguei com o Maurício Barbieri. Infelizmente a gente não conseguiu emplacar o trabalho e foi me feito um convite para permanecer na comissão fixa, né, como auxiliar. A gente ficou, pude ter a experiência e o prazer de trabalhar com vários profissionais. O primeiro que veio foi o professor Paulo Alvarez, o qual tenho uma gratidão, um prazer de ter trabalhado com ele. E sempre uma satisfação em poder falar com ele em momentos de dificuldade, de dúvida. É um cara que me abriu as portas, me deu segurança para poder exercer o meu trabalho. Assim também com o Marcelo Cabo, também eu pude aprender bastante, com o Lisca posteriormente. E no início da preparação para a Série A2 com o Fernando Diniz, no qual ele ficou um pouco tempo, mas também pude aprender um pouco que eu fiquei com ele, algumas ideias que batiam. Então, com esses profissionais que eu passei como auxiliar, eu pude aprender bastante, pude conhecer também a essência do clube. Eu tinha passado como atleta, isso facilitou também alguns funcionários desde quando eu passei aqui como atleta, então me deixou seguro. E quando eu recebi a oportunidade de me tornar treinador da equipe principal na Série A2 de primeira mão, não deixei nem o presidente e o Carlão naquela ocasião lá em Duas Marias terminar o convite de prontidão, já recebi. Eu me sentia preparado. É claro que por mais que você se prepara, por mais que você busque cursos, você se aperfeiçoar para se tornar um profissional melhor, a gente nunca espera atingir essa marca, ainda mais no momento que o futebol tem trabalhado, muitas trocas de treinadores, não deixando o profissional exercer seu trabalho, mas também credenciado com um belo trabalho que a gente fez durante a A2, coroando com um título. Você imaginava? Cara, quando eu aceitei essa oportunidade, já por ter vivido a Série A2 anteriormente, o único resultado que ia satisfazer o torcedor e a todos que trabalhavam dentro do Guarani e trabalham dentro do Guarani seria o acesso. 5 anos longe da 5 anos longe, então a gente trabalhou desde o meu primeiro dia. A tônica da minha apresentação foi justamente isso, trabalhar em função disso, de sempre fazer o nosso melhor na sessão de treinamento, que isso nos levaria a atingir esse objetivo, que era levar o Guarani à primeira divisão, e consequentemente a gente conseguiu um título, marcando época dentro do clube. Foram poucos títulos conquistados, são poucas pessoas que têm esse prazer, esse privilégio de passar aqui com a camisa do Guarani e conquistar. Nós levamos o Guarani à primeira divisão do Paulista, conseguimos a vaga da Copa do Brasil e estamos fazendo um trabalho aí também durante a competição com reformulação de elenco, brigando por um acesso aí que é o sonho de todos nós para a primeira divisão. Quando foi, vamos focar um pouquinho primeiro no Paulista, quando foi que a gente começou ali um pouquinho cambaleando, teve um jogo, perdeu outro, quando foi que você percebeu que aquele time conseguiria brigar pelo acesso? Foram 2 pontos positivos ali, 2 pontos que eu acho que mudou e nos norteou para em busca do acesso e do título, né? O primeiro foi o episódio da derrota, após a derrota contra o São Bernardo. A gente teve uma conversa para ter um choque de realidade.
Nós estávamos muito no discurso, as nossas intenções eram as melhores, o discurso era os melhores, mas a nossa atitude, a nossa ação não tinha entendido ainda a competição. A partir daquele momento a gente encarou mesmo a realidade da competição, o que os adversários nos exigiam em cada rodada, a gente pôde dar aquela arrancada e eu acho que o momento crucial para o acesso para o título foi após a derrota contra o 15 de Piracicaba dentro de casa, mesmo jogando muito bem. Algo que depois na representação alguns diretores fizeram questão de comentar, que não tinha visto aquela situação, mesmo perdendo, saindo aplaudido. Então acho que aquele momento a torcida nos abraçou e essa energia, essa sintonia eu acho que foi preponderante para a gente atingir esse título. Você falou que você teve sua oportunidade aqui, defendeu o Guarani 52 vezes, número até próximo, como atleta, foram 3 anos, se não me engano, 2005, 2 anos, de 2005 a 2007, teve a questão da cirurgia. Quando você era jogador aqui do Guarani, você imaginou que um dia poderia voltar para cá? Olha, eu tenho como privilégio isso aí, é claro que a gente sempre quer voltar para casa onde você é bem acolhido, o Guarani foi assim, eu tive a oportunidade, eu passei por poucos clubes na minha carreira como profissional, e aqui é um clube que eu não fui criado, eu fui criado no Paulista de Jundiaí, que também tem uma identificação com o Guarani. Eu não fui criado, mas é um clube que ganhou o meu respeito, ganhou minha admiração. Por isso que a cada dia que eu entro, seja como atleta, como eu entrava como atleta e agora como auxiliar e como treinador, procuro fazer sempre o meu máximo para retribuir o carinho que eu recebo aqui internamente de todos os funcionários e dos torcedores também, quando eu tenho a possibilidade de conversar com alguns deles, e a gente sabe também através aí da arquibancada. É claro que a gente não consegue agradar a todos, a gente é consciente disso, mas uma coisa que me deixa muito insatisfeito, muito intrigado, é quando eu não consigo proporcionar resultados positivos, vitórias para o nosso torcedor bovino, que são mais de 600 mil. Então eu procuro me aprimorar cada dia mais, me tornar um profissional cada vez melhor para poder retribuir esse carinho que eu sempre recebi aqui dentro. Você falando desse carinho, a gente sabe que você é muito querido pelo torcedor por tudo que você falou, por tudo que você proporcionou. Como é quando você está com a sua família, lá, com a sua esposa, com a sua filha, encontra o torcedor bugrino? Como que é esse tratamento, esse carinho passado do torcedor para você? Muito gratificante, isso até nos arrepia, porque uma parte é o reconhecimento do seu trabalho, a gente até se emociona porque não é fácil essa nossa profissão, mas é algo que eu amo fazer, que eu me sinto muito bem em fazer, então procuro me dedicar ao máximo para retribuir mesmo esse carinho. Então toda vez que a gente tem a possibilidade, quando eu saio aqui em Campinas com a minha esposa e com a minha filha para jantar, seja para ir para o cinema, para um shopping, alguma coisa, quando a gente é abordado, claro que algumas vezes alguma cobrança, mas sempre com muito respeito, com agradecimentos, falando que a gente está no caminho correto. Isso faz com que isso sirva de combustível para a gente se tornar um profissional cada vez melhor, que a gente venha estudar, viver isso aqui diariamente. Aqueles que podem acompanhar e sabem como o Humberto é no dia a dia, eu vivencio isso aqui, para mim é a minha vida, por isso que eu coloco a minha alma, e muitas vezes quando a gente não consegue os resultados, a gente sai também insatisfeito, sai triste, mas a gente procura sempre no outro dia voltar com astral, voltar com energia para poder conquistar as vitórias e retribuir todo esse carinho. Bacana. E agora a gente sabe que você é um treinador jovem, que está no mercado aí há pouco mais de um ano e que é normal que tenha suas dúvidas, vou usar a palavra, mas talvez não seja, um pouco de inexperiência. Mas como que você falou até sobre o Vadão, como que você busca sanar essas dúvidas? Você faz cursos? Como que você busca aí um pouco mais de conhecimento? Eu tenho comigo, a experiência vem através das suas vivências, né? Claro que eu tenho muito que vivenciar ainda com essa nova função, por mais experiência, mais idade que a pessoa tenha, no meu caso, por ser um pouco mais jovem, ser o primeiro trabalho meu como profissional num grande clube, sabendo das exigências que são para você dirigir esse clube e a responsabilidade. Então, quanto mais eu vivenciar, claro, cada dia você encontra fatos novos, por mais que o cara seja experiente, o treinador ele vai se deparar em algum momento com uma ocasião diferente. Então, como falei anteriormente, eu procuro fazer as licenças que agora a CBF está dando, alguns outros cursos, para que você possa se aperfeiçoar e você possa melhorar como profissional, entender o contexto, o que está sendo jogado, para que você possa também ter algumas ferramentas a mais para poder conseguir os seus resultados. E conto também
é claro, com a ligação, às vezes mesmo por WhatsApp. A gente viu lá na federação no começo do ano, trocou ideia com o Carilli, que era atual campeão paulista. O Carilli é um amigo meu, então eu também conversei bastante com ele, questão de algumas dúvidas, que também ele estava no seu primeiro trabalho, é claro que ele já tinha ido e voltado em algumas ocasiões. É uma situação até parecida, né? Sim. Então já conversei com o Carilli, o próprio Fernando, o Maurício, o Vadão, um cara que por conhecer muito Campinas, conhecer muito o Guarani, então é uma pessoa que eu procuro tirar algumas dúvidas também, sempre que é possível. Ele sempre me atende, sempre procura me dar esse norte. Então a gente procura sempre buscar essas ferramentas, esses auxílios para que você possa minimizar e na hora que você se deparar com alguns episódios que eles já vivenciaram, você possa ter a sabedoria para poder superar e fazer que a situação ocorra a seu favor. É claro que a experiência é adquirida com o tempo, sem dúvida, mas você esperava que nesse pouco tempo conquistar tudo isso? A gente daqui a pouco vai falar sobre suas marcas, eu até quero anotar aqui, já bateu bastante recordes. Você esperava nesse seu primeiro ano conquistar tudo isso? Conseguiu acesso após 5 anos, vaga na Copa do Brasil, conquistou o segundo melhor aproveitamento, 61%, isso do Guarani. Conquistou também o treinador que mais conquistou vitórias aqui no Guarani nos últimos, desde 1990. Você esperava bater todas essas marcas? Olha, vou voltar, Gabriel, mesmo que eu falei no início, né? A gente se aprimora, a gente se aperfeiçoa, a gente trabalha, se dedica para fazer sempre o melhor e para conquistar o maior número de vitórias possível, porque a gente depende também dessas vitórias, depende também de um bom trabalho. No meu caso não é diferente, eu procuro me dedicar ao máximo, vocês que nos acompanham sabem, e é claro que a gente fica feliz em atingir num clube tão grande como é o Guarani, uma marca tão expressiva como essa, nos dá ainda mais confiança, nos dá mais segurança e certeza que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido. Então isso é gratificante por ser um primeiro trabalho. Muitos atletas que passaram em nossa mão no primeiro semestre jogando o Campeonato Brasileiro ou indo para contratos melhores fora do país para resolver sua vida, isso também é um motivo de satisfação para nós. Outros atletas que tiveram possibilidade de sair, mas optaram por permanecer em busca do projeto. E a gente sabe o quanto esses atletas estão sendo assediados também, então mostra que o trabalho está sendo bem desenvolvido e isso nos deixa felizes. É claro que a gente quer mais, eu quero mais, eu não estou satisfeito, a gente pode render ainda mais, a gente pode colher coisas melhores, por isso que nessa reta final, nesses últimos 7 jogos, nós temos que encarar como uma verdadeira Copa do Mundo para que a gente possa ter um comportamento diferente dessas 2 últimas partidas, para que a gente possa voltar a vencer, canalizar nossas energias sempre no próximo adversário, para continuarmos sonhando com esse objetivo maior que a gente traçou desde o início do ano. E um pouquinho mais no geral, assim, o que projeta o Humberto Louser, fica aqui no Guarani, o que você projeta para, quem sabe, dirigir uma seleção brasileira, o que o Humberto quer? O Humberto ele pensa sempre um passo firme, é claro que o nosso sonho a gente não pode abrir mão dele nunca, a partir do momento que você para de sonhar, você vai estagnar, você não vai conseguir progredir. Dessa maneira que eu vejo, eu tenho um contrato até o final do Campeonato Paulista. Como os atletas também têm algumas oportunidades, têm algumas sondagens, têm algumas ofertas para mudar de clube, aconteceu também devido a esse trabalho, mas eu sempre dei prioridade para o Guarani, estou feliz aqui dentro do Guarani. Eu tenho como meta, como objetivo permanecer, cumprir com o meu contrato, atingir mais marcas aí, superar mais marcas que tiver que ser batido. E, se possível, sempre levar o Guarani a buscar títulos, a fazer campanhas que vai brigar por algo grande, porque o Guarani é merecedor disso, pela história que tem, pela camisa que tem e por todos esses profissionais que aqui já passaram, seja como atleta, como comissão, como treinador. Então isso é uma honra você trabalhar aqui, é um privilégio você fazer parte de um clube, de uma história como é o Guarani. E isso aumenta a responsabilidade, mas a oportunidade ela é gigantesca, então nós temos que se abraçar a ela e fazer sempre o melhor para poder estar quebrando essas marcas. Quando você olha para isso daqui, o que você pensa? Satisfação, de dever cumprido, é isso que eu tenho pregado diariamente para os atletas, fazer sempre o melhor. Você vai ser reconhecido por aquilo que você faz hoje. Eu tenho certeza que a gente pôde emocionar muitas pessoas. Quando acabou, mais uma vez a gente se arrepia, quando acabou ali que a gente conseguiu o acesso, o título, que eu pude dar a volta olímpica, você vendo jovens, crianças, idosos, pessoas com mais experiência, com mais vivência, chorando, demonstrando esse amor que tem pela essa camisa. Então isso faz você olhar para trás e fazer valer a pena todo aquele momento de dificuldade que você teve, todas as horas
de sono mal dormido que você teve, todas as cobranças, todos os quilos a mais que você ganha, valer a pena. Então, quando você vê isso, é uma coroação de um trabalho, por isso faz que a gente trabalha cada vez mais para a gente poder conquistar ainda mais dentro do Guarani. Só antes de terminar, de uma forma sucinta, o que representa 50 jogos pelo Guarani? Olha, em breve, um privilégio, cara. É sensacional, foge até um pouco das palavras aqui, orgulho, honra, vestir essa camisa e eu sei da responsabilidade. Então acho que para resumir, é uma honra vestir representar esse clube. Apesar da minha admiração por você, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite do Tenente e sucesso na sua caminhada, Beto. A recíproca verdadeira, eu sou muito feliz aqui. Obrigado, torcedor bugrino, obrigado a todos os funcionários do Guarani. E todos, no geral, me tratam super bem, então eu me sinto feliz nessa casa. Eu quero retribuir e quero conquistar muitas coisas aqui dentro ainda para que juntos possamos aí fazer o Guarani cada vez maior.